Fala galera do canal Som de Fone BR, tudo bem com vocês? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Tudo bem com vocês, gente? Hoje eu vim fazer um vídeo bastante interessante. Eu acho que vocês, não sei se vocês vão ouvir a chuva que tá caindo aqui fora. Tá chovendo bastante, tá? Nesse momento são 4h37 da manhã. Não sei se vocês sabem, muitos de vocês aqui sabem, eu trabalho na área de hospital, tá? Então eu trabalho na área de CTI e UTI. E ontem eu dei plantão à noite, cheguei acabado de cansado e dormi o dia todo, que eu dei umas meia-noite e pouca e desde de lá eu estou acordado. Mas vamos lá. Hoje o vídeo é uma releitura deste carinha aqui. Como eu falei, não procurei o cabo dele, nem vou me dar o trabalho. Que é o Triple In Lear. O Triple In Lear, gente, já fiz vídeo dele, inclusive comparando diretamente com o Moondrop Shoe, que foram lançados respectivamente na mesma época. A Moondrop lançou o Shoe, posteriormente a Triple In lançou o Triple In Lear. Esse vídeo aqui não é uma review, e sim uma releitura das coisas que eu falei e deste fone hoje. Como ele envelheceu, como ele amadureceu, se é que amadureceu, se é que os fones, será que os fones na faixa de preço dele, ali variando até os $50, 30, $50, será que realmente tiveram evolução comparado ao Triple In Lear ou não? E é isso que a gente vai ver aqui, de maneira subjetiva minha, né? Sobre as minhas impressões aqui, comparando com o Team C2, com o Soundnote Zero, fones aí que seguem a mesma linha tonal, neutra, né? Mas vamos falar desse cara. Ressalvas para ele, porque é o meu fone preferido hoje para escutar música. Como assim, Fábio? Você tem fones aí que são bem mais caros que ele. Sim, mas a gente não está falando de preço, e sim de entrega sonora. Nem sempre entregar as melhores tecnicalidades do mundo, o melhor recorte, o melhor frufrufru, não significa que esse fone tonalmente ele vai te agradar. Ou ele vai ter muito agudos, ou ele vai ter uma região média com um pinagain bem frontal, Harman, que vai incomodar em algumas apresentações de alguns estilos, de alguns gêneros. Mas o Triple In Lear, ele é o fone que me atende. É o fone que tem um nozzle comprido e fino. Então, você tem que descobrir a melhor forma de encaixar a sua ear-tip nele. Vocês podem ver que é bem comprido e fino. Se você pegar o Team C2, cara, tá ali em cima, você vai ver que é um tamanho e largura de nozzle comum. Só que qual é a manha aqui? Qual é o macete aqui, como a gente fala aqui na Bahia, né? O macete, o hack, é você colocar e não deixar assim. Você faz isso aqui. Coloca a AirTip de maneira bem mais profunda no nozzle. Por quê? Porque senão ele não vai ter uma vedação boa e ele vai ficar sambando lá dentro. Além do mais, o cabo tem que ser bem curto. Ou tem que ser bem leve, no caso, perdão. Bem leve, tá? Porque ele não tem esse nozzle curto como... Olha como é que ele fica aqui. Encaixa perfeito no meu ouvido. Como é que ele fica? Nem parece que é comprido, né? Então, primeira coisa assim que você tem que fazer, quem tem o Triple In Lear. Esse cabo aqui é até o cabo do Moondrop Aria Snow, que é o mesmo do SSR. E se não me engano, outros fones até mais caros da Moondrop usam esse cabo. Então, o cabo do Triple In Lear é uma... A gente falou muito isso, todos os reviewers falaram isso, microfonia, tem estática, interferências eletromagnéticas, é um cabo horrível, tá? Um cabo horrível, horrível mesmo. Limparam bem, assim, para vender, fizeram uma peneira assim pelo custo para ele ficar mais barato possível, colocaram o pior cabo da Triple In, né?
Mas assim, gente, ó. Fábio, ele é melhor que o C2. O C2 é mais técnico. E o C2, se eu tiro o triple inlaiado do meu ouvido e coloco o C2, eu tenho que baixar o volume. É muito volume. Mas não é questão nem de amplificação, e sim pela região médio-aguda do Tim C2. Enquanto que no triple inlaiar ela é uma delícia, é bem natural. Você tem a região da presença que ela não é tão marcada e não vai te fixar tanto ali e não vai te cansar. Ela segue naturalmente, fazendo interseção com os médios, com os agudos, e segue essa linha bem natural nas altas. E a linha grave, ela é bem neutra aos meus olhos. Até um pouco mais que o Tim C2, tá? Se você olhar os gráficos, a curva de resposta. Então, hoje é o meu fone preferido para escutar música, cara. E olha que eu não falei tão bem assim dele na review. Se vocês forem ver a review, foi na noite de Réveillon. E eu tava usando esse microfone, que não era bem este aqui não, era a versão branca. E eu tava usando esse microfone, que é um condensador. Então, cara, tinha muito. O áudio ficou horrível, tava muito calor, dezembro. E o ventilador atrapalhando o áudio. Cara, foi horrível, mas sobrevivemos e conseguimos colocar review. Então, gente, em termos ergonômicos e isolamento, o Triple In, se você fizer isso aqui, colocar essa ponteira bem para dentro, você vai ter um isolamento muito bom. Muito bom. Tecnicamente, ele é tranquilo. Não tem nada de mais, nada de menos, nada que vá, oh meu Deus, mas ele é correto. Então é um fone que eu uso hoje e digo assim, cara, é isso. É como o Léo fala, e guardadas as devidas proporções, como o Léo fala, quando ele se refere aos R$100 HD 600. É como chegar em casa. E eu sei, muitos vão aqui criticar. Cara, que loucura. Você tá falando de um fone aí de quase 3 anos que iniciou esse movimento de hi-fi aí de fones mais com uma pegada mais audiófila, mais acertada, mais com maior fidelidade, etc, etc e tal, com atributos, né, voltados para mais para o público audiófilo, com tuning voltado para o público audiófilo. E hoje nós temos fones melhores, e papapá, pipipi, popopó. Sim, gente, tem fones melhores, mas pro meu gosto, pra minha subjetividade, hoje, pra mim, o Triple A é como o Léo falou, é como chegar em casa. Eu coloco e fica tudo certo. E talvez vocês demorem para chegar nesse amadurecimento. Nem sempre você quer colocar o fone tipo um MS3 da vida. Um Raides MS3 está ali na caixa, está guardado. Pouco uso. Muito técnico e muito analítico, com as altas muito pronunciadas. Mas, no final, eu prefiro o Triple Inlay. Cadê o Mondrop Shure, Fábio? Parou um lado de vez. Morreu. Tá? Depois vou até abrir ele, se der, eu vou abrir ele hoje para ver se tem jeito. Mas morreu, gente. O Chuchu, meu querido Chuchu, morreu. Então, o Triple Inlay A, ele ocupa um lugar que nenhum fone hoje me ocupou. Por exemplo, como eu falei, eu coloco o Tim C2, cara, e eu faço assim, ó. Hoje mesmo aconteceu de novo. Coloquei o Tim C2, eu disse, caramba, cara. Tá, beleza, muita informação, pá, região da presença, mas é muito agressivo. E o Triple Inlay A, por incrível que pareça, ele tem uma sonoridade que ela é mais dura. Ela é mais seca, mais objetivista, mais diretona, saca? Mas ao mesmo tempo, ela não deixa de ser natural, mas não é agressivo, como até às vezes o Tim C2. Então,
Dou mais volume sim, comparando os dois. Esse daqui é 105 dB, eu acho que o Team C2 é 3211 em 106, 108 dB de sensibilidade. São dois fones que precisam de um dongle, tá, gente? Precisa de um dongle, assim. No meu celular da Motorola, que tem saída jack 3.5mm, eu dou ali volume ali quase no máximo, para dar um punchzinho nesses fones, nos três, tá? Tanto no Shure, quando funcionava, quanto no AAA, quanto no C2, tá? E é isso, galera. É meu fone preferido hoje. É justamente um fone que está fora de linha há mais de um ano. Pode voltar um dia? Pode voltar um dia, creio que não, tá? Pode não fazer muito sentido para vocês escutar esse vídeo, ver esse vídeo, escutar eu falando que, pô, esse é meu fone predileto aqui para escutar música. Mas é sobre isso o hobby. Essa tal subjetividade, essa coisa, esse amadurecimento, ok? E guardadas, tá, gente? Guardadas as devidas proporções. Eu jamais vou comparar um MS3 da vida com um AAA Lear. O MS3 é muito mais fone, muito mais fone. Mas o AAA Lear, tonalmente falando, ele me agrada mais. E eu sou o cara Troublehead, tá? Sou da Team Dozek, Team Antenor, tá? Eu sou esse time aí. Eu não sou Team Digão, Urso, não. Eu sou esse time. Então eu falo pra vocês. Hoje, tonalmente, pra mim é o melhor fone que eu tenho aqui. Mais correto que eu tenho aqui. Tá? E além de ser bastante espacial. Existe algo aqui dentro, nesse projeto do AAA que eu não consigo explicar, tá? Que te leva a uma imersão de espacialidade que eu fico assim, caralho, que é isso, velho? Não, isso daqui não é possível, cara. Um negocinho. E ele é pequeno, tá, gente? Ele é pequeno, então. Isso que me deixa mais abismado. Ele não é aberto, ele não tem vincos, chanfros, ele é fechado, saca? Mas é muito competente na entrega sonora, como um todo. Não é um IM para bassheads, fuja. Nenhum desses três, tá? Nem o Shure, nem o Zero, nem o C2, tá? Não são. Mas é o meu queridinho hoje. Todos os IMs que eu tenho aqui é o que eu mais... É a assinatura, é o tuning, é a curva tonal que mais me agrada. Se existem médios a ser seguidos, no meu ponto de vista, esses médios são do Triple In Lear, tá? O vídeo é sobre isso. Sei que muitos não vão entender, mas o Triple In Lear sempre vai ter um lugar no meu coração e vai comigo até o dia de pifar, cara, e eu vou consertar ele. Tem jeito, eu vou abrir, vou dar um jeito de consertar ele. Porque é o meu xodozinho hoje. O TC2 fica ali em cima da mesa, fica aqui no estúdio, fica em cima do computador, fica em todo que é lugar, tá? Ele não. Ele eu guardo na case, eu guardo em uma bagzinha, eu sempre tô ali cuidando dele, porque é o vovozinho daqui, né, da galera. Foi quem começou, né, esse movimento, como eu falei, de hi-fi, né? Esse movimento aí, o Shu e ele abriram as portas para esse tuning, né, mais audiófilo, mais gostoso, mais analítico, mais neutro, mais que você só encontrava, encontra hoje, né, não mais, mas você encontrava na época, 3 anos atrás, você encontrava aí em fones muito mais caros, cara, muito mais caros. Eu lembro que na época tava lançando o Duno Titan S. Então, assim, o Duno Titan S naquela época, gente, já custava 800 reais. 700, 800 reais. Se vocês terem ideia. E hoje, se você colocar, Duno Titan S ao lado do Triple Lear, você... Cara, tanto que tem uma polêmica com esse IM sobre a curva de resposta dele. Um cara lá descobriu, colocou as duas curvas de resposta dele
comparando com o Moondrop Cato. E, mano, é a mesma curva, tá? Mas, obviamente, o Cato é muito mais fone e é outra prateleira. Mas é a mesma curva. É a mesma curva, a mesma edição. Vai entender. E isso causou uma discórdia na comunidade, uma discórdia nos grupos que, cara, porque nunca, porque não sei o que, porque eu tenho Cato, comparar com esse fone horrível. Todo mundo puxando a sardinha pro seu lado. É fato esse que a curva, a medição, as medições que eu vi são iguais nesses dois fones. É impressionante. Obviamente eu não escutei o Cato e não tenho o Cato aqui para dizer que, gente, ó, tonalmente são iguais, tá? Mas eu desconfio que sejam sim. Eu desconfio que pelo menos tonalmente, tá? Tecnicamente pode ser, o Cato pode ser muito superior e não se comparar com isso. Como o Team C2 é superior a esse. Como o próprio Zero é superior a ele. Entendeu, gente? Mas é sobre isso, é sobre você colocar o dispositivo no ouvido e dizer, cara, é isso. Há muito tempo eu toco nessa tecla com as pessoas, com a galera do grupo. Gente, é o meu fone preferido. E por incrível que pareça, o outro meu preferido é quente, é um neutro quente, com vozes e subgraves mais musicais e médios mais quentes, que é o Truefear Ola. Coincidentemente, novamente falando, os dois, outro fone que está fora de linha. Os meus fones preferidos hoje para escutar música, sentar, relaxar, são justamente os fones que estão fora de linha. Bizarro, né? Curioso. Mas é isso. Deixe aí nos comentários se você tem um Triple Inlay A, se você tem um Shure ainda, e como esses fones, ao seu modo de ver, amadureceram. Será que os fones de hoje realmente dão couro nesses dois fones? No Triple Inlay A e no Shure? Ou esses dois superam, até hoje em dia, muitos lançamentos que nós temos hoje? Falou, gente. Um abraço. E é isso. Tamo junto.